pessoas que nos acompanham pessoalmente aqui nesta sessão desta terça-feira, dia 1º de setembro. Nós tínhamos, senhor presidente, ou teremos, vários assuntos importantes para falar durante essa semana, como as últimas notícias das vicissitudes da segurança pública em Santa Catarina, que tem dado bastante notícia nos nossos jornais, como os marcos regulatórios da exploração e produção de petróleo, onde o governo brasileiro, o governo Lula, está mandando hoje para o Congresso Nacional 4 projetos de leis organizando a exploração, o refinamento, a distribuição e o aproveitamento, a forma de distribuir os recursos advindos da exploração do petróleo, situado na camada pré-sal. Nós estamos analisando esse assunto, o conteúdo destes 4 projetos, para falar aqui amanhã ou depois de amanhã, com mais propriedade, ter uma posição, uma avaliação acerca da posição que, enfim, o governo Lula adotou. Até porque a informação anterior, de algumas semanas atrás, é que o governo não criaria uma nova empresa para explorar o pré-sal, e sim que a própria Petrobras o faria, posição que nós também defendemos aqui. E segundo a notícia que a gente ouviu ontem, como a deputada Odete Jesus falou, está bastante divulgado nos jornais de hoje, o governo está mandando um projeto para criar uma Petrosal, alguma coisa assim, uma empresa estatal para exploração ou para regulação, para o gerenciamento da exploração do petróleo do pré-sal, e isso a gente precisa avaliar com muito cuidado. Ao ouvir as análises de alguns economistas, evidente que de uma determinada linhagem política e ideológica, é da gente supor que a proposta é boa. Porque quando certos economistas aparecem criticando nos meios de comunicação, alguma coisa de bom o governo Lula deve ter colocado dentro daquele projeto. Senão eles aplaudiriam. Se fosse só ruim, eles aplaudiriam. Como estão falando mal, né? Certos economistas estão falando mal, então é possível que tenha alguma coisa de bom lá, e é isso que a gente vai avaliar melhor nos próximos dias para trazer a esta tribuna. Mas o assunto de hoje, senhores deputados, senhora deputada e demais pessoas que estão nos ouvindo, inclusive os companheiros, servidores da segurança pública que nos acompanham através da TV Assembleia, é a primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, cuja etapa nacional foi encerrada no último domingo, realizada de quinta-feira até domingo, 27 a 30 de agosto, e nós tivemos a oportunidade de participar, pelo menos durante 3 dias, daquele evento, embora, na suplência da representação deste poder, infelizmente não pudemos votar. Nos representaram lá, e para deixar claro a quem estou me referindo, como falam, nos representaram o movimento dos praças, que tem autonomia com relação às esferas de governo, de comando e de partido político. Nós, este contingente enorme, a maioria dos servidores da segurança pública, nós fomos representados pelo presidente licenciado da PRASP, companheiro J. Costa, pelo subtenente Ney, também diretor da PRASP, da reserva, que estão os dois aqui presentes. O movimento das esposas e familiares de praças, pela Edileuza Garcia Fortuna, que é presidente do Cine Saúde, inclusive minha esposa, e a dona Leide Cleide, que é a esposa do subtenente Ney, que também foi na condição de delegada representando a sociedade civil. A sociedade e os trabalhadores da segurança pública querem mudanças profundas nos princípios, no caráter, na estrutura da segurança pública do Brasil. Os gestores, no geral, também querem mudar algumas coisas, mas não querem mexer nas estruturas atuais que existem. E essa divergência de opinião esteve cristalizada, desde as etapas municipais até Brasília, na proposta de desmilitarização das polícias militares e do Corpo de Bombeiro. Evidente, aí apresentaram a proposta de ciclo completo de polícia para tentar esvaziar a proposta da desmilitarização.
Mas como é um anseio popular, como é a vontade majoritária e soberana da população catarinense, ela chegou a Brasília com uma força imensa, levada por trabalhadores da segurança pública e levada pela própria sociedade civil, que não, inclusive aquela parte da sociedade civil com quem não temos nenhuma relação direta. Foi feito de tudo para tentar evitar que fosse aprovada a desmilitarização. Buscaram, inclusive, subtrair da pauta. Setores do Ministério da Justiça lançaram um documento na véspera, dizendo que o Ministério não recomenda a desmilitarização. Impulsionaram a campanha de terrorismo, dizendo que a desmilitarização da segurança vai fazer virar um caos a segurança pública no Brasil, como se é possível ficar um caos pior do que já está, Subirei. Dizendo que os trabalhadores perderão direito previdenciário se for desmilitarizado. O terrorismo e a inverdade, com panfletos inclusive apócrifos, distribuídos por autoridades da segurança pública, mostra o desespero de alguns setores que têm um medo terrível da desmilitarização e tentam, através do terrorismo, transferir esse medo para a maioria dos trabalhadores e para a sociedade. Nada disso é verdade. A sociedade quer uma estrutura de segurança forte, com efetivo suficiente, democrática, com controle externo, que faça polícia comunitária, que não haja como se numa guerra estivesse, que use a inteligência, a capacidade técnica, o profissionalismo de seus servidores, ao invés da força bruta. E entende também que a defesa dos direitos humanos requer a garantia dos direitos humanos dos próprios trabalhadores da segurança pública. Desmembraram o tema, a questão de desmilitarização, em 9 diretrizes diferentes, para ver se pulverizava e ia para o final da fila. Não deu certo. Foi aprovada 3, 4 vezes entre as 30, as 20 mais votadas, para ter ideia. Se somar os votos, todos os votos das diretrizes onde estava escrita a palavra desmilitarização ou o seu conteúdo, dá 1.800 e tantos votos. Teria sido a mais votada se não tivesse sido desmembrada. Isso indica a vontade da população. Alguns andaram dizendo por aí que são alguns praças de Santa Catarina, porque estão levando algumas cadeias aí, porque fizeram lá um movimento em dezembro. É meia dúzia de doido de Santa Catarina que está defendendo isso. Pois não era, não é. É um movimento geral, uma vontade social, um anseio popular da sociedade brasileira, além, evidente, da vontade do anseio dos próprios trabalhadores de segurança pública, especialmente aqueles que são vítimas de regulamentos arcaicos, de Código Penal, que talvez sirva para a época de guerra, para o Exército, para a Marinha e para a Aeronáutica. Segurança pública é uma função civil. É um absurdo que seja mais grave deixar de fazer uma continência para o chefe do que atender mal a população. Mas, na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros, isso é a realidade. É mais grave esquecer uma continência do que tratar mal a população. Então a sociedade foi lá dar esse recado. Querem uma segurança pública profissionalizada, diferente, civil, não militarizada, de preferência uma polícia única, que atenda a população e não fique jogando de um lado para o outro, do quartel para a delegacia e da delegacia para o quartel, que possa resolver os problemas, que tenha um contingente fardado para fazer o policiamento preventivo ostensivo, que tenha o pessoal de investigação, que tenha o pessoal de perícia técnica e que use a inteligência e a técnica, a ciência, como forma de investigação e não a truculência e a violência. É isso que a sociedade foi dizer e agora o governo Lula está com essa batata quente na mão e a gente espera que ele não fique rolando de uma mão para o outro e dê o encaminhamento conforme a vontade da população. Horário dos partidos políticos. Primeiro partido, Partido Progressista.